foi para o campo missionário, os beduínos das montanhas podem ouvir de Jesus. Este mundo escuro, Isso tem acontecido lá no Marrocos, onde o povo recebe alimentos para a sua sobrevivência. Que alguém se dispôs a ir, aqueles beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Quando alguém dobra seus joelhos em oração por missões, lá no Caxemira, na Índia, o missionário pode reunir sua pequena congregação para estudar a palavra de Deus. Por causa da oração, muitos ex-muçulmanos já se converteram a Jesus. Quando alguém dá uma oferta para missões, lá em Bafatá, na Guiné-Bissau, a missionária pode doar vitaminas para as mulheres grávidas, pode orientá-las na saúde e aconselhá-las a criar os filhos nos caminhos do Senhor. Por causa do sustento missionário, há uma nova geração de africanos deixando a feitiçaria e aprendendo a viver os ensinos de Jesus. O amor de muitos, a paixão, a fidelidade na evangelização dos povos tem chegado aos lugares mais distantes da terra. Ame, ore, doe, vá. Torne possível essa obra. Graças a Deus, amados. Amém. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com esse hino que se tornou um hino, né? Se tornou um hino. Vou à África. Eu queria que... Cadê os componentes da equipe de louvor? Tem alguém da equipe de louvor aí fora? Por favor. Enquanto o pessoal chega, irmãos, vamos baixar as suas cabeças, vamos orar, levar a nossa palavra de oração ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê graça, que nos dê misericórdias, que nós possamos estar os nossos corações voltados simplesmente para Ele nessa noite. Baixe suas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Tu és, Pai, poderoso Tu és, Senhor. Ó Deus, santificado seja o Teu nome, meu Pai Santo. Pai Santo, sabemos, ó Deus, a importância que é, meu Pai, nós orarmos, nós contribuirmos, e nós ir também, Senhor, fazer esse trabalho tão lindo que o Senhor deixou, Pai, que é pregar pelas boas novas, Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitos estão aí nesse mundo, Pai, pregando a Tua palavra. Muitos, ó Deus, que deixaram suas famílias, deixaram suas casas, deixaram seus bens, simplesmente preocupados, ó Deus, em pregar o Teu Evangelho, Senhor. Pai Santo, que o Senhor, Pai, esteja, Deus, iluminando a vida desses missionários, homens e mulheres, que estão espalhados, Deus, por esse mundo, Senhor. Pai amado, que o Senhor esteja, Deus, dando a ida, dando proteção, Senhor. Que o mal, ó Deus, não chegue, não venha alcançá-los, Senhor. Ó Deus, mas se algo vier a acontecer, que eles não desistam, Deus, desse propósito que o Senhor colocou nos seus corações, de continuar pregando, Senhor, a Tua palavra. Ó grandioso Deus, muitos estão esperando nesse mundo, meu Pai, por falta, Deus, de conhecimento da Tua palavra. E através desses homens e mulheres, Pai, que eles possam ser alcançados, que eles serão alcançados pelo Senhor. Ó Deus Santo, que muitos venham, Pai, se dobrar diante de Ti. Que muitos, ó Deus, venham, Deus, se aceitar, meu Pai, abrir seus corações e deixar o Teu Espírito Santo habitar. Pai amado, nessa noite, nós iremos, ó Deus, trazer, Pai, situações onde
sabemos, Pai, que missionários e homens e mulheres passam, ó Deus, e que nós possamos ter consciência, ter entendimento que é um trabalho, ó Deus, árduo, mas é um trabalho necessário, Senhor, porque é isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui, para falar do Senhor e pregar, ó Deus, a tua palavra. Seja ela, Deus, um ID, seja ela, Deus, em particular, seja ela, Deus, através das músicas, dos cânticos. Porque cânticos também falam, Deus, de busca da tua palavra. Que nós possamos, nesta noite, Pai, entoar louvores, ó Deus, voltados primeiramente para o Senhor, em gratidão, e sabemos que só o Senhor, ó Deus, é o Deus, o nosso Deus poderoso. Para ti, nós rendemos, Deus, graças e louvor, mas também, ó Deus, através da música. Frases, ó Deus, que venha colocar no coração daqueles que ainda não te aceitaram, possa ser alcançado nesta noite. Essas orações nós fazemos e agradecemos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria, que eu creio que todos conhecem, porque é bem, esse louvor tem bastante tempo, então eu acho que vocês devem conhecer. Fechou o microfone? Ok? Som. Então, vou falar só um pouquinho. Você, tá?
a irmã Dionísia. O irmão pode sentar. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Todos estão alegres por estarem aqui na casa do bom Deus? Sim. Hoje é um dia festivo, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar e nós estamos aqui. Vocês imaginam do que eu estou caracterizada? De qual país? África, né? A Luciana queria pegar meu personagem, mas eu não deixei. Ela queria ser africana, mas aí ela ficou com a África, Lu? Oceania. Então nós temos aqui, com muita alegria, nós vamos dar início ao culto de abertura de campanha de missões mundiais. É bem abrangente falar de missões mundiais, mas nós vamos aqui, segundo o Espírito, trazer as boas novas de como nós vamos viver esse tema e divisa, tal. O tema e divisa que vai aparecer ali, o tema que é o Atos 8. Sim, mas não tem aquele programado lá que tem o tema também? Vamos completar a missão? Isso, tá. Então, nós temos ali na parede. Hoje, o tema é: no poder do Espírito, vamos completar a missão. Nós vamos repetir. Por quê? Porque é só no poder do Espírito que nós podemos completar a missão. Ah, mas quem está vindo aqui pela primeira vez? Que missão é essa, minha irmã, que nós devemos completar? Segundo a liderança de missões e evangelismo, tem uma programação excelente, tem um movimento tão grande sobre a face da terra, dos missionários, que a gente não faz menção de como esse povo está trabalhando ao extremo. Até mesmo em alguns países que não pode levar a palavra, que a palavra do Senhor não pode entrar. Eles estão lá para completar a missão. Fugiu uma palavra aqui. E o que nós temos hoje para completar a missão é que no século 21 está previsto que os missionários vão trabalhar de tal forma para que se cumpra a palavra do Senhor, que o Senhor venha. Então nós temos o século 21, que nós vamos estar entrando nos lugares mais extremos para que a palavra do Senhor seja levada. E para isso, as igrejas estão se mobilizando. Nós temos toda essa organização aqui na igreja local. Nós estamos atentos a toda a liderança que está fazendo parte dessa campanha para completar a missão. E nós vamos estar fazendo a abertura hoje falando o seguinte, todo mundo junto. Podem ler ali, ó, enquanto a irmã projeta. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Mais forte. No poder do Espírito, vamos completar a missão. A última vez. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Esse é o tema. No poder do Espírito, vamos completar a missão. E agora sim, tal. A gente já falou, pode colocar o versículo. Aí nós vamos todos juntos recitar esse versículo, que é o versículo da divisa, que está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Você sente o poder quando você lê um versículo desse? Quem está falando aqui? Alguém sabe me dizer? Quem? Jesus. O próprio Jesus. E ele deu poder para a gente pregar, para a gente ir até os confins da terra.
E é isso que a igreja está trazendo nessa noite, essa festa maravilhosa. Alegre o seu coração, porque o Senhor já se faz presente aqui. E nesse momento, irmãos, nós vamos orar. Foi aquilo que eu falei. Para falar do mundo inteiro, nós pensamos nos continentes. Aqui nós temos, na realidade, são 6 continentes. Um, que é o Antártida, a gente não colocou aqui, mas são 6. Mas nós vamos representar aqui com 5 na abertura de missões. Tudo bem? Nós temos a Oceania, uma irmã para representar a Oceania, pode vir. A Ásia, a irmã que vai representar aqui o continente da Ásia. A Europa, nossa irmã. A América. Ásia e América, tá, irmã? E a África, que sou eu. E a gente vai convidar o irmão Orlando para fazer a oração para que esses continentes sejam alcançados pelo poder de Deus. Pode vir aqui à frente, irmão, por favor? E sejam um espírito de oração, porque os missionários têm recebido todo louvor. Seja dado ao Deus. Mas, Pai, irmão, feche seus olhos, nossa cabeça. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós entramos na tua santa presença, Senhor. Primeiramente, Pai, para louvar, agradecer o Senhor, adorar o Deus Santo, vivo, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, hoje começa, meu Pai, uma grande missão da tua palavra, levar o Evangelho àquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas, meu Pai, que estão sendo perseguidas, pessoas, meu Pai, que estão sendo humilhadas, meu Deus, no mundo afora. E hoje começa, meu Deus, que sua vez estender as tuas mãos, meu Deus, sobre cada nação que está aqui no altar, meu Pai, que vai representar, meu Deus, a cada país, a cada alma, a cada vida, a cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor Jesus, porque nós precisamos tanto de Ti, meu Deus. Nós precisamos, meu Deus, proclamar a tua palavra, falar do Senhor, meu Pai, do teu amor para aqueles que estão sofrendo. Então que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, meu Deus, a cada coisa que vai ser feita aqui nesta noite, meu Deus, a cada irmão que representa o teu país. Senhor, seja com cada uma delas, dá a tua presença, dá a unção, dá a sabedoria, Senhor Jesus, para que nós possamos, meu Pai, levar a tua palavra aos sofridos, aos caídos. Espírito Santo, fique conosco e coloca, Senhor Jesus, a tua unção, a tua presença em nossas vidas. É isso que te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigada, menina. Agora, Tal, pode colocar o versículo, por favor, Mateus 5, 13 e 15. Vocês podem abrir a Bíblia, ela vai projetar Mateus 5, 13 e 14. Irmãos, eu, em particular, eu tenho pesquisado muito sobre missões e evangelismo no mundo. E a gente vê cada coisa que está acontecendo, que às vezes, se a gente for trazer imagens do que os missionários estão sofrendo lá fora, a igreja vai ficar assustada. São tantas as coisas que estão acontecendo para que essas pessoas venham renunciar à fé, para que eles venham desistir do cristianismo, que é gritante. Então hoje, eu posso dizer que, graças a Deus, nós vivemos em um país onde nós temos liberdade para falar do amor de Cristo. E muitas das vezes nós precisamos usar esse canal para ajudar esses irmãos que estão no campo. E esses irmãos que estão no campo, num país onde é liberto, que pode falar sobre o cristianismo, ok. Mas esses países que não entram no cristianismo, e nós sabemos que tem muitos cristãos ali, que às vezes não pode falar da sua fé, é gritante. Então que nós estejamos orando, que nós possamos ajudar de qualquer forma, para que essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, venham conhecer a Cristo pelo poder do Espírito.
Só assim nós vamos conseguir completar a missão, que não é fácil, mas nós sabemos que nós vamos conseguir, porque senão nosso Rei Jesus não diria. E nós vamos ler, eu vou convidar a nossa irmã Silene para ler o versículo Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Irmãos, esse trabalhar é nosso. O Senhor Jesus confiou a cada um de nós. Se não fosse assim, nós não haveria necessidade da gente vir aqui a esse mundo. Então hoje, cada um tem uma missão. Eu não sei qual é a sua missão, mas quando a gente ora, a gente começa a se entregar, a gente começa a viver os mistérios de Deus nas nossas vidas. Então hoje, missão é para todo cristão. Eu não sei qual é a sua missão, é só você e Deus, mas só que busque, porque um dia a gente vai se apresentar a Deus, e a nossa missão que não seja nada que fique enterrado, né? Que a gente sabe que muitos não estão conseguindo completar a missão, mas nós sabemos, se a gente se envolver com as coisas do céu, que a gente falar, Senhor, eis-me aqui, Ele grandes coisas vai fazer. E eu também aprendi nesse meio todo que nós vivemos em um país cristão, uma cultura cristã, mas só que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Então, mesmo eu sabendo, mas eu vou à igreja, eu oro, eu participo ali com ofertas, com dízimo, é muito mais que isso, missão. Missão é quando você começa a entender que tem missionário lá fora sofrendo e que você pode até sofrer também, e você sentir a necessidade de estar junto em oração e estar ali levantando outros irmãos para orar junto, porque chega um momento em que os seres humanos não resistem nem sequer um mês de oração, não resiste, porque nós somos falhos. Então nesse momento nós vamos orar novamente, agradecendo a Deus para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração e que a gente venha entender essa verdadeira missão que foi dada pelo nosso próprio Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa de oração, falando sobre missões, Pai, falando sobre o extremo, Pai, da onde, Pai, a Tua palavra há de entrar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos pequenos demais, mas o Teu Espírito, Pai, é esse que conduz o homem, Senhor, as grandes coisas, Pai, que existem nesse mundo. Nos desperta, Senhor, nos ajuda, Senhor, a provocar um sentimento em nós mesmos, Senhor, um sentimento de renúncia, Senhor, para que o Teu Espírito, Pai, venha crescer mais em cada vida, Senhor, para que a gente possa ganhar almas para Ti, Senhor, para que a gente possa falar do Teu amor para aqueles que estão descendo a sepultura, Senhor, sem ouvir da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor morreu, Senhor, pagou um alto preço, Senhor, e confiou a cada um de nós, Senhor, para que pudéssemos estar aqui hoje, Senhor, te cultuando numa cultura, Senhor, cristã, numa cultura onde nós temos liberdade, Senhor, para, Pai, profetizar em Teu nome. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, para que quando vier o tempo mal, Senhor, a gente possa estar firme, Senhor, para que a gente possa, Senhor, entender o mistério entre a terra, o céu e a terra, que tudo esteja
esteja ligado, Senhor, por amor à tua palavra, que não seja uma igreja morna, Senhor, que seja uma igreja, Senhor, avivada pelo teu Espírito, Senhor, que as pessoas venham ser tocadas, não por mim, mas pelo teu Espírito, porque quem convence o homem do pecado é o Senhor, é o teu Santo Espírito. Então, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós somos gratos, Senhor. Receba esse culto, receba toda a adoração, Senhor, que é para ti. Nos ensina mais, Senhor. Esteja com a palavra que logo mais o Senhor irá trazer aos nossos corações. Recebam os louvores e toda a apresentação que acontecer aqui, Senhor. Mova, Pai, o coração de todos nós, que o nosso coração, Pai, não venha ter nada, Pai, que venha nos impedir de te adorar e te buscar em espírito e em verdade. E é em nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Juscelina, equipe de louvor. Amado, nesse momento nós iremos fazer o momento de dízimos e ofertas. Você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade. Fique tranquilo. Sempre nós falamos aqui que é uma prática da nossa igreja. Fazemos esse ato de amor para com o nosso Deus, devolvendo na casa dele nossos dízimos e nossas ofertas. Pode ficar assim sentados mesmo. É um hino bem suave, bem manso, como está dizendo ali, manso e suave. Então fiquem, pode ficar sentado mesmo em adoração ao nosso Deus. Vamos louvar.
Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu tenho alguns avisos para dar. Irmã Eliane, visitante, Matalé. Irmã Eliane. Ah, tá bonito, está chegando. Obrigado, querido. Tá certo, obrigado. Quero destacar aqui, está aí no nosso meio, o pastor Cadu, a irmã Emília, Larissa, Jennifer e Silzana. É isso mesmo? Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Sejam bem-vindos, sejam abraçados, sintam-se abraçados por cada um de nós e que a sua vida seja edificada neste culto de hoje. Que você saia daqui. O Lohan também. Seja bem-vindo, Lohan. Só veio segunda vez? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe ricamente a sua vida. Irmãos, os nossos avisos, quarta-feira, os cultos de oração, às 20 horas, EBD, às 9 da manhã, e o culto à noite, às 19 horas, aos domingos. Nós temos o aniversário da igreja, que acontecerá dia 23 de março, daqui a 15 dias praticamente,
sábado o culto será às 19 horas, isso, às 19 horas no sábado. Teremos o culto com o preletor pastor Paulo Donizete, trará a mensagem nesse dia. E no dia 18, no dia 24, às 18 horas, dará início ao culto à noite, tá? Porque nós temos aí a comemoração do aniversário da igreja e também teremos batismo, tá? Nesse dia. E eu vou ler o edital de convocação para a Assembleia Solene, que acontecerá no domingo, dia 24, a partir das 9 horas da manhã. Tá? Então, em observância ao Estatuto da Igreja Batista em Jardim Leme, inscrita no CNPJ 9344-634-1000, contrário 36, presidida pelo pastor Fábio Langino Bonfim, convoca todos os seus membros civilmente capazes e ativos para reunirem-se em Assembleia Solene, que realizará no dia 24/3 de 2024, na sede, às 9 horas, na sede da própria igreja, às 9 horas da manhã. Dispensa-se, ou seja, quórum para que dê início a essa assembleia, mas para a realização e cumprimento do que o artigo do nosso estatuto determina, para deliberação do seguinte ordem do dia: profissão de fé e batismo. Tá? Então, teremos aí a profissão de fé do irmão José Edson de Arruda Campos, Maria do Socorro Mendonça e Ana Carolina Soares Guzmão. Então, a presença dos irmãos aqui na igreja é importante para que os irmãos estejam aqui apreciando aí a profissão de fé desses queridos irmãos e também compondo, escrevendo aí a história da igreja. Tá? Então, será um dia atípico, nós não teremos aí a aula DVD, porém será utilizado esse momento para a Assembleia. Tá? Então, eu preciso da cooperação e a compreensão dos irmãos para que, muito provável que os irmãos que estão aí envolvidos nos bastidores aí, do batismo, vai dar auxílio às pessoas que vão descer nas águas. Aí eu preciso da ajuda de vocês, as irmãs que estão aí já envolvidas com essa questão do batismo. Tá? As irmãs, eu peço a ajuda de vocês para a orientação, na questão das pessoas, das mulheres que vão descer as águas, né, das irmãs toda a orientação, que é questão de roupa, tudo isso. Tá bom? Como nós fizemos o último batismo, que também foi bem organizado, muito bem feito. Tá? Então, são esses os avisos que eu tenho para dar. Eu chamo então a irmã Cleonice para dar continuidade. Amém. Agora é um momento também muito especial com a nossa irmã Luciana, que preparou uma peça do que nós vivemos aqui durante o evangelismo. Ela deu o seu melhor para reproduzir tudo, para vocês conhecerem como que é a nossa rotina aos domingos aqui na igreja local. Então a Lulu está aqui conosco. Enquanto ela chama aí os irmãos que farão parte aí da peça, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: que nós iniciamos o trabalho do evangelismo aqui no ano de 2023, em janeiro, não foi? Em janeiro de 2023, em Jardim Macedônia. Em Jardim Macedônia, a gente voltou aqui em Jardim Leme. E olha o raio como foi aumentando. Jardim Leme, Macedônia, a gente foi para Casa Branca e aumentando o raio. Praça do Campo Limpo, aumentamos e agora nós temos pessoas que estão trabalhando conosco no Capão Redondo. E é assim, o raio, ele aumentou de tal forma que a gente está indo e vindo, assim como o nosso Mestre Jesus. Ele não foi no templo uma vez só, ele ia e vinha, por quê? Porque para a gente alcançar mais pessoas que porventura não conheçam Jesus.
Embora a maioria das pessoas que são consultadas são pessoas afastadas do cristianismo. Vocês estão entendendo? Não encontramos pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, a não ser, eu acho que, com exceção de 2 casos, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Os demais, todos já ouviram falar de Jesus e são pessoas afastadas do Evangelho, que foi a nossa surpresa nessa experiência que nós tivemos aí. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre a nossa função aqui, a nossa missão em Jardim Leme. Graça e paz, igreja. Então, nós vamos começar. Peço, por favor. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Sua presença, Senhor, para fazer o Seu ID e ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cubra-nos, Pai, e enche-nos com o Teu Espírito Santo. Mas, o que é missões? Missões mundiais têm como objetivo fazer discípulos de Cristo em meio a todos os povos e lugares, não alcançados através da mobilização das igrejas. Todos os povos e lugares sendo alcançados pelo poder e sendo movidos pela palavra de Jesus Cristo. E assim, na Igreja Batista de Jardim Leme, surgiu o desejo de também participar de missões. E naquele dia, alguns irmãos foram convocados a fazer a obra. E cada vez mais foram chegando pessoas, e cada vez mais eles foram se achegando, e se reuniram ali na igreja do Jardim Leme. E começaram a pensar em estratégias para fazer o ID. Como que nós vamos começar? E aí os irmãos discutiam e falavam entre si que ideias eles poderiam fazer para ajudar a propagar a palavra de Deus. Ai, olha, tá difícil, porque a gente está pregando para pessoas que já conhecem a palavra, eles estão fora. Vamos fazer o ID de Jesus. Vamos hoje numa cerimônia? O que vocês acham? Mas tem aquele caso que a gente ficou de voltar lá na Casa Branca. A Casa Branca está precisando de nós. Vamos fazer uma visita? Vamos sim. E aí, os irmãos conversaram, e antes deles chegarem naquele dia, de saber qual seria a missão escolhida, várias ideias surgiram. Evangelismo na escola, nas portas das escolas, evangelismo com pessoas em situação de rua, evangelismo em abrigos, e também surgiu também a ideia de fazer limpezas nas praças, e assim também é uma missão, não deixa de ser uma missão. E depois de treinados, oraram, conversaram e viram como ia ser o trabalho trabalhando com pessoas nas ruas. Esse foi o evangelismo escolhido. E aí os irmãos passaram a evangelizar nas ruas. Evangelizando. De duas em duas, eles distribuíam a palavra.
Algumas pessoas aceitavam a palavra, outros diziam que não, que já conhecia, e tinha aqueles que negavam e falavam, não, eu não vou pegar esse folheto. E eles não desistiam e continuavam a fazer a entrega. E voltando, na praça existia uma família. Bom dia que nada, o dia tá chuvoso, o sol tá quente, nós não temos uma casa para nós morar, o povo não faz conta de nós, passa no meio da rua, olha com nós com um olhar diferente, às vezes até nos xinga, e nós com fome, que bom dia que nada. Que Jesus é esse? Se Jesus é esse, a gente está morrendo de fome, não tem nada para comer. Deus é comida, nem bebida, mas é Pai, que é viver o Espírito Santo. E ali aquela família foi evangelizada. Glória a Deus. Vamos orar por ele. E aceitaram Jesus. E os irmãos oraram pelaquela família e com muita alegria falaram de Cristo para aquelas pessoas. E felizes eles ficaram, porém algo tocou o coração dos irmãos e se reuniram e compraram uma marmitex para aquela família, porque eu ouvi falar de uma criança com fome. Eu tô com fome. Fica calma, filha, Deus proverá. Nós não tinha nada, agora nós tem Jesus. Obrigada. Obrigado. Vamos agradecer Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. E agora, depois desse lindo trabalho, os irmãos se reuniram na praça para agradecer a Deus por aquele dia do evangelismo. E todos aqueles que estavam envolvidos na obra foram orar para entregar aquele trabalho do dia. E reunidos, eles foram agradecer a Deus por esse dia de evangelismo, que foi uma bênção. E aí, como que foi o dia de vocês hoje? Foi uma bênção? Vale a pena continuar com o evangelismo? Glórias a Deus por isso. Vamos dar continuidade e nós temos mais ideias. E vamos colocar em prática segundo o Espírito Santo. Tá bom? E aí eles oravam. E enquanto eles oravam, estavam ali intercedendo, apareceu uma pessoa e pediu oração. Vocês podem orar por mim? Eu vi vocês trabalhando ali, achei tão bonito. Só que eu não sou de igreja nenhuma, não. Já fiz muita coisa errada e... Jesus falou, venha como está. Tá bom, então ora por mim, por favor. Maria. E ali eles oraram e Maria ficou feliz por ter sido aceita no meio dos evangelhos. E ali ela saiu e todo mundo entregou aquele momento com muita felicidade. Enquanto isso, cada um foi para sua casa, já era domingo, e à noite, horário do culto acontecendo.
na igreja, à noite, os irmãos foram agradecer a Deus e louvar ao Senhor. E muitas pessoas estavam no culto naquele dia do domingo à noite. E o pastor começou a falar a palavra. Enquanto isso, chegou o horário dos avisos. Boa noite, irmãos. Então, os nossos avisos da semana será culto de quarta-feira, aos domingos também. Nós teremos café pela manhã, nós teremos também à tarde evangelismo. E falando de evangelismo, eu quero aproveitar para chamar a equipe de evangelismo na pessoa da irmã Cleonice e da irmã Cíntia para falar sobre os trabalhos que aconteceu nesta manhã. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém. O trabalho é árduo, mas é abençoado, amém? Amém. O evangelismo foi na praça, teve reunião e também uma família, aceitou a Jesus. É uma grande dádiva para nós cristãos e para Jesus Cristo também, Quando uma alma aceita Jesus, no céu há festa, amém, amada igreja? Amém. É assim que é o nosso domingo aqui. Na igreja, vocês puderam conhecer um pouco daquilo que nós fazemos aqui diariamente aos domingos. É bênção sobre bênção, porque quem começou essa obra foi o nosso Senhor Jesus. E nós precisamos completar essa missão aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora o vídeo, pode soltar.
E a palavra diz em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E agora nós convidamos a equipe de louvor, e todos venham cantar, estão convidados aqui a louvar ao Senhor. Irmãos, fala a verdade, é um trabalho de gente grande, não é? É muito gratificante, porque nós sabemos que Deus ele tem dado todo esse apoio para nós. E outra, nós frequentamos sim abrigos, às vezes de idosos, de crianças, e fazemos também ação social, conforme as nossas forças. Agora, igreja, vamos nos colocar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus. Vem sopra sobre nós com o teu poder, graças em uma voz, faz em nós o teu bem. Vem sopra sobre nós, derrama o teu amor. Graça seja a esperança, todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Aumenta só mais um pouquinho. Vem e sopra sobre nós, amor, a graça seja a esperança, todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou
festa e é uma festa que envolve o próprio Deus. E agora é o bolo. Se tá bom, toda festa tem que ter bolo, né, pastor? Tem dois. Eu chamo aqui o pastor Cadu, que ele vai trazer a palavra nessa noite. E agora é com o pastor. Eu peço que o irmão Juscelino faça a oração. Oremos, Senhor. Grandioso Deus, poderoso Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, neste momento, Pai, engrandecendo o Teu nome. E peço neste momento, ó Deus, que a Tua palavra, Deus, seja que vai ser entregada aqui, ó Deus, que já foi preparada. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, já usou o Teu servo para trazer a mensagem nesta noite. Uma mensagem, ó Deus, que virá, ó Deus, para abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações e entender, Pai, todo esse processo, todo esse íris do Senhor. Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor use o Teu servo agora de uma maneira especial. E Ele fala, Deus, através de Teu Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor esteja, Pai, cuidando do Teu servo agora. Que aqui, de cada palavra que Ele pregar, que o Teu Santo Espírito esteja direcionando a Ele, Senhor. Cuida, Deus, trata, Senhor, que Ele esteja escondido sempre a cada tua coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio estar aqui falando sobre missões, na abertura de missões mundiais. E o tema de missões desse ano, no poder do Espírito O poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Amém. Vamos completar a missão. É por isso que nós estamos aqui. Amém? O texto que eu vou utilizar, vocês já leram bastante hoje. É de Atos 1:8. Se puder projetar novamente, facilita para mim. Atos 1:8. Já está ali, já foi utilizado. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? O óculos era só para ler o versículo, mas como estava ali já facilitou para mim. O restante eu consigo ainda, mas para ler a Bíblia já está um pouco mais difícil, tem que ser sempre com óculos de perto. Irmãos, como eu disse, é um privilégio estar aqui nessa noite. Conheço a Igreja Batista do Leme há não muito tempo, mas já tive o privilégio de estar aqui servindo como palhaço, já tive o privilégio de estar servindo num dia de evangelismo também de vocês, como a gente viu agora em algumas fotos. Já tive o privilégio de estar falando também aqui na igreja sobre evangelismo, e hoje falando sobre missões e missões no mundo. Eu escolhi esse versículo justamente porque ele nos mostra o começo, quando Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele fala do que vai acontecer, e a gente vai ver o quanto esse versículo nos ensina sobre missões. Tem um pastor saudoso que sempre ele gostava de pregar justamente em Atos 1:8, pastor Edson Queiroz, talvez alguns conheçam, e sempre que ele falava de missões ele usava esse versículo. O início do texto já nos diz: mas recebereis poder. E eu queria que a gente começasse justamente pensando sobre isso. Quando nós falamos sobre missões, nós falamos de uma missão específica, e essa missão não é minha e nem sua. A missão que nós somos chamados a participar é a missão de Deus, o que nós chamamos de missio Dei. A missão de Deus de reconciliar o mundo consigo.
Então, embora nós possamos ter papéis diferentes dentro dessa missão, a missão é uma só, de reconciliar o mundo com Deus. E a gente começa vendo que nós recebemos poder, ele falando para os discípulos ali, para as primeiras pessoas da igreja, e se estende para nós, que eles receberiam poder. Eles receberiam porque é o próprio Deus que chama e o próprio Deus que dá capacidade para que nós possamos realizar. É no poder do Espírito Santo, como a gente viu no tema de missões. Não é na nossa capacidade. Não é para fazer algo que nós escolhemos fazer. Não. Ele nos chama e Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele quer fazer no mundo. E aí você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Ser missões mundiais. Então nós estamos falando de missionários que vão estar indo até outros países, até outras culturas, trabalhando com uma missão que a gente chama de missão transcultural, mas não. Missão mundial é missão para todos os cristãos, no lugar onde Deus chamou para que Ele faça. Alguns de nós são chamados para ir até outros países. Alguns de nós são chamados para ir até outros continentes, como nós vimos aqui, nós vamos falar sobre isso. Alguns de nós somos chamados para ir para um lugar um pouco mais perto, na América do Sul, na América Central, mas todos nós somos chamados para fazer missões. Todo cristão, e essa é uma frase de Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sabe por quê? Porque o mesmo Cristo que nos chama para missões é o mesmo Cristo que foi enviado por Deus ao mundo. E tem um versículo que nos fala sobre isso, está lá no livro de João, no Evangelho de João, e ele fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Cristo, ele deixa a sua condição como Deus, ele vem, ele se encarna justamente para fazer missões, justamente para trazer ao mundo a verdade. E assim como o Pai enviou a ele, ele nos envia a nós. Quem somos nós? Os cristãos. Todos nós somos chamados para fazer missões. Não importa em que parte do mundo, mas eu e você, todos nós, se somos cristãos, somos missionários. Recebereis poder, e a capacidade vem do Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você recebe poder para fazer algo específico. Você recebe poder para poder dividir o Evangelho. Nós fazemos muitas coisas na igreja, e muitas vezes isso que a gente faz não está diretamente ligado à nossa missão. Algumas coisas talvez a gente poderia até deixar de fazer. Outras coisas são coisas importantes para o dia a dia da igreja, mas não são a nossa missão. Elas ajudam na missão, mas não são a missão. Se nós somos chamados por Deus, recebemos poder para fazer algo específico, nós temos que entender qual é essa missão, o que é esse algo específico, para que a gente não perca tempo na igreja fazendo tantas outras coisas e não cumprindo a missão para a qual Deus nos chamou para cumprir. Amém? Eu queria dar um exemplo já para a gente pensar sobre isso. Imagina que o irmão Juscelino, imagina que o irmão Juscelino trabalha com obra, né? Não sei o que o irmão trabalha, vamos supor que trabalhasse, fosse empreiteiro, e eu falasse: irmão Juscelino, eu preciso viajar e eu tenho que arrumar o teto da minha casa. E aí é o seguinte, o teto está com infiltração, ele está meio ruim, tem que arrumar, tem que pintar ele depois de novo. O teto é a parte principal para arrumar. Você trabalha com obra, foi indicação da Cleonice, falou que seu serviço é muito bom, posso confiar. Então eu vou viajar tranquilo, eu vou deixar a chave de casa para você e vou te deixar
recurso para fazer isso, eu preciso arrumar o teto de casa. É isso. E aí, o irmão Juscelino foi com a minha cara, falou: irmão Cadu, gente boa, eu vou fazer mais do que ele pediu para mim. Esse dinheiro que ele deu para fazer mais coisas aqui, eu não vou cuidar do teto, não, vou pintar a casa dele toda. Eu vou arrumar o portão. E ele começa a ver um monte de detalhes para fazer ali. E eu fico 2 meses fora viajando. E ele vai, um capricho, começa a arrumar minha casa, várias coisas dali. E aí depois de 45 dias, ele voltando 15 dias para eu voltar, ele vê que está terminando o recurso. Ele conseguiu fazer muitas coisas em casa, menos o teto que eu pedi. E aí eu volto de viagem, e aí eu chego, vou lá feliz, ele está em casa me esperando, e aí: não, Cadu, bem deu o que eu fiz aqui na sua casa. Eu abro assim, eu olho, acho estranho: não, mas olha a parede aqui, olha o portão que eu troquei, olha o piso, e começa a me mostrar o que ele fez em casa. Ô, Juscelino, muito legal, mas e o teto? Então, Cadu, o teto foi a única coisa que eu não consegui fazer. Mas, Juscelino, é justamente o que eu pedi para você fazer. Entende esse exemplo? Nós somos chamados por Deus para algo específico. E às vezes a gente faz tantas coisas que a gente não tem tempo para fazer justamente aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus nos chama para cumprir a sua missão no mundo, e a missão é de levar o evangelho dele a toda a criatura, de discipular, de fazer com que as pessoas pareçam com Cristo. Amém? Amém. E para isso eu posso fazer coisas na igreja, mas se eu faço essas coisas e eu não tenho tempo para o ID, eu não entendi o propósito para o qual eu fui chamado. Então Deus nos chama, nos capacita através do Espírito Santo para que eu possa ser testemunha. É para isso que Ele me chama. E Ele me chama para fazer isso aonde? O versículo continua: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, primeira coisa, quando Ele fala que chama todos para ser testemunha, quer dizer que não é o pastor. Ah não, o pastor Flávio está cumprindo a missão, levando o evangelho aqui domingo após domingo. Ele chama apenas os pastores para cumprir a missão? Ele chama apenas os missionários que vão estar indo para outro país para cumprir a missão? Não, esse texto ele é direcionado a todos os cristãos. Amém? Cada um. Não importa a função na qual Deus te chamou, Ele te chamou para ser testemunha dele no mundo. Não importa se como psicóloga, não importa se como professora, se como advogado, não importa se como médico, se como gari, não importa como, se como pastor, se como missionário, esse é um chamado para todos os cristãos. E esse chamado é para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É um outro detalhe importante também. Sabe por quê? Porque esse Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ele é ao mesmo tempo. A missão é para que o evangelho fosse chamado onde eles estavam, no lugar mais próximo, que era Jerusalém, como se fosse ali a cidade, a capital onde eles estavam, como se fosse uma capital. Ao mesmo tempo, numa amplitude maior, como se fosse um distrito, como é aqui o Campo Limpo, né? Um distrito com 58 bairros. Então assim era a Judéia, como se fosse um estado. Não era bem um estado, mas o lugar onde estava inserido Jerusalém. Então não só aonde vocês foram chamados, no lugar onde vocês estão, mas no estado, no lugar maior onde vocês estão. Não só para judeus, mas também para Samaria, representando outros povos, de outras culturas, samaritanos. Então não só perto, mas um pouco adiante. Não só para quem já ouviu falar das Escrituras, do Antigo Testamento, para quem ouviu falar através de Cristo e do Evangelho, mas para quem nunca ouviu também.
Samaria, e não só aqui, mas até os confins da terra. Isso acontece em todos os lugares e ao mesmo tempo, é esse chamado. Por que é importante falar isso? Porque nós temos uma outra discussão. Algumas igrejas, algumas pessoas, elas dão muita importância para o evangelismo no local onde eles estão, no país, ou no bairro, na cidade, e é importante. E aí eles dizem o seguinte: olha, Deus me chamou aqui no Campo Limpo, é aqui que eu vou cumprir a missão. E esquece que essa missão está acontecendo no mesmo tempo na África, está acontecendo no mesmo tempo na Ásia. Tem pessoas lá que precisam ouvir do Evangelho. Então ele se preocupa em fazer a missão onde ele está, e é importante isso, mas ele despreza o trabalho que é feito além do oceano. Outras pessoas são o contrário. Vem num culto como esse de missões mundiais e o coração ferve e fala: olha, eu quero levar o Evangelho para outros lugares não alcançados, o que a gente chama de janela 1040, onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, ouviram falar pouco do Evangelho. Eu quero ir para lugares onde está o islamismo, onde está o hinduísmo, onde pessoas adoram a natureza e árvores, ou onde pessoas adoram Allah. Eu quero ir para esses lugares, porque aqui no Brasil já tem muita gente que conhece o Evangelho, então é lá que acontece. O chamado de Deus é para o mundo todo, amém? Amém. Uns são chamados para ficar aqui, outros são chamados para ir para uma cultura específica, mas todos são chamados para levar o Evangelho. E ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi difícil para os discípulos e para os primeiros seguidores cumprir essa parte. Ok, Jerusalém e Judéia era mais fácil, mas Samaria, levar o Evangelho para os samaritanos foi mais difícil. Até os confins da terra, isso foi acontecer mais de 30, 35 anos depois de que Cristo dá essa ordem, porque eles estavam ali acomodados. E aí quando começa a perseguição, aí eles começam a espalhar pelo mundo para levar o Evangelho. Não foi no mesmo momento que eles ouviram que eles começaram a cumprir, mas o chamado para cumprir o Evangelho era em todos os lugares, perto e longe, para a pessoa que tinha a mesma cultura e para outras pessoas que falavam outras línguas, que nunca ouviram falar do Evangelho. A forma de levar também, irmãos, ela é diversificada. A gente fala muito sobre isso, né? Eu posso fazer missões orando, indo e contribuindo. A gente não fala bastante sobre isso? Só que a gente fala de uma maneira às vezes que não é correta também. Sabe por quê? Porque eu penso que eu tenho que fazer uma dessas três só. Então a minha forma de fazer missões é orando. Eu vou orar apenas. Aí o outro não, a minha forma de fazer missões é contribuindo. Então tem um missionário que Deus chamou para ir para Bangladesh, eu vou contribuir para que ele possa fazer missões lá. Essa é a minha parte. E outro não, Deus me chamou para ir. Não, irmãos. As três formas são para todos nós. Deus te chama para contribuir, e se Ele te chama para fazer missões com a igreja local aqui no Campo Limpo, você não vai atravessar o oceano para isso, mas Ele te chama para vir aqui levar o Evangelho, indo, amém? Amém. E no lugar que Ele não te chamou para ir, aí você vai contribuir financeiramente, aí você vai orar, mas Ele te chama para as três coisas. Todos nós somos chamados para ser um missionário, todos nós, não importa, aqui ou em qualquer lugar do mundo, porque o mundo é o campo onde Deus quer levar o Evangelho, onde quer reconciliar, e isso está acontecendo agora, aqui em São Paulo, aqui no Campo Limpo, mas está acontecendo na África, está acontecendo na Bolívia, está acontecendo em Bangladesh, como eu citei, está acontecendo na Nova Zelândia, em todos os lugares do mundo. Então Deus te chama para ir,
Seja aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, Deus te chama para contribuir e Deus te chama para orar. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Amém? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, seguirem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o nosso chamado, igreja. Quando a gente viu aqui mostrar o vídeo, é porque algumas pessoas dessa igreja entenderam isso, e outras também entenderam e fazem de outras formas. As formas de fazer, de cumprir o ID, são diversificadas, mas eu não posso ficar sem cumprir. Não existe possibilidade, como cristão, de eu não levar o Evangelho. Ah, Cadu, mas aonde? Aonde? Deus vai te mostrar, através de necessidades que você vai ver, através de, você vai sair do evangelismo, e aí você vai se deparar com situações, e você vai ver moradores de rua, por exemplo, e falar, Deus está me chamando para trabalhar com moradores de rua. Mas é estando perto que você vai entender isso. Ou vai ter um trabalho aqui de um missionário que está em um outro lugar do mundo, você vai ver um vídeo e Deus vai colocar aquela necessidade no seu coração de ir para aquele país. Aonde você vai servir, é Deus que vai te mostrar. É Deus que vai te mostrar. Mas eu tenho certeza que em algum lugar do mundo, seja aqui ou lá, Deus tem algo para que você possa fazer. Tem algo específico dentro dessa missão que Ele quer que eu e você façamos. Amém? Todos nós. E eu tive o privilégio de estar em alguns lugares que Deus me chamou para levar o Evangelho. Algumas pessoas, como eu disse, são chamadas para ficar definitivamente como missionário. Eu fui chamado para servir a Deus como pastor numa igreja local. Mas não é por isso que eu não estou ligado com missões mundiais também. E eu tive algumas oportunidades de estar visitando campos missionários para fortalecer as pessoas que estão lá, para fazer uma parte da missão. Eu tive o privilégio de servir por um tempo em Moçambique, em Maputo, levando o Evangelho e entendendo uma necessidade local, trabalhando com a liderança lá. Eu tive a oportunidade de servir no México, e no México, em Durango, no norte do México, eu vi uma realidade que eu não conhecia se eu estivesse longe aqui no Brasil. Mas quando eu fui lá, Deus me mostrou, e a partir daquele momento, eu não podia mais desver, né? Essa palavra nem existe, uma neologia. Não tinha como deixar de ver aquilo que eu tinha visto. No trabalho que eu fiz no México, eu fui trabalhar com algumas crianças, e eu fui lá de palhaço, brinquei, me diverti, falei do Evangelho. Quando eu saí de lá, o pastor falou, sabe essas crianças que você visitou hoje? Sei. Essas crianças, 70% delas sofrem abuso. Abuso sexual, abuso emocional. E eu tinha acabado de conhecer aquelas crianças e sabe, a alegria de estar junto com elas. E aí eu descubro uma dor que elas tinham ali. A partir daquele momento, a dor não era só delas, a dor era minha. Deus chama você para ouvir e dividir a dor com as pessoas que estão pelo mundo. E quando você vê a dor, a necessidade daquela criança, passa a ser para você um campo missionário. E quando eu voltei na outra semana, eu já olhava de uma forma diferente. E orando pelas pessoas que iam estar lá cuidando daquelas crianças. Quando eu estive em Moçambique, o trabalho que algumas mulheres que foram com a gente fizeram de artesanato, aí as irmãs que estavam lá, as mulheres que estavam lá que não eram cristãs, elas falaram assim, olha, mas por que vocês vieram de tão longe, para um lugar tão esquecido, e nesse bairro aqui que é mais distante ainda de Moçambique, de Maputo, chamado Intaca, vocês vieram fazer o que aqui? E nesse momento que elas perguntaram isso, aquelas mulheres puderam falar, sabe por quê? Porque o amor de Deus que nos alcançou
nos trouxe até aqui para falar desse mesmo amor para vocês. Deus não esqueceu de vocês. E quando elas falaram da razão que levou até lá, aquelas pessoas entenderam o que era o Evangelho. Pelo mundo tem pessoas precisando ouvir isso, precisando do teu abraço, precisando do teu consolo. E eu não sei se Deus te chama a fazer isso lá em Moçambique ou aqui no Brasil, mas eu sei que Deus te chama para fazer isso. E se você estiver numa igreja local, apenas vindo no culto de domingo, sem participar disso, você nunca vai entender a missão que Deus te chamou para fazer. Amém? Não importa onde foi. Eu conheci uma missão. Quando eu fui para Moçambique, eu fui num contexto tranquilo. O maior perigo que ocorria era de pegar malária e não tem uma vacina para você tomar antes. Né? Eu pedia para Deus que se eu pegasse lá. Porque por mais que a saúde seja precária, eles têm muito conhecimento para tratar e é mais fácil. Eu sei se for diagnosticado lá, eu consegui me tratar do que vir para o Brasil. Se demorar para descobrir o que é, eu conheço muitos missionários que morreram assim. Foram para lá, voltaram e quando foi diagnosticar, morreram. Então o que eu pedia é, Deus, se eu pegar, que eu pegue lá, alguém descubra lá, mas esse era o maior perigo. Mas eu conheci uma outra missionária que não foi numa época tranquila como eu fui, ela foi 25 anos antes, na época da Guerra Civil. Ela tinha aposentado aqui. Enquanto muitos, quando aposenta, quer ficar tranquila, ela foi para Moçambique, num contexto de guerra. E quando ela chegou lá, ela estava em um lugar que tinha algumas crianças, e muitas crianças que não tinham mais os pais, que morreram por causa da guerra. E ela começa a comer um pão, e aí vem uma criança, se aproxima dela, pede com um olhar só um pedaço de pão, ela divide um pouco com aquela criança, mas quando ela divide, outras crianças começam a vir. E começa a fazer uma fila de crianças. Aquelas crianças lindas, pretinhas, parecia um monte de formiguinha, ela falou. E aí quando ela vê aquela multidão de crianças, não tinha pão para dividir com todas. Sabe o que ela podia fazer? Abraçar e chorar com elas naquele momento. Mas o mesmo Deus que mostrou aquela necessidade, anos depois, deu condições a ela fazer um lugar chamado Lar das Formigas, que eu conheci, e que abrigava mais de 300 crianças que ficavam lá no contraturno. Deus mostrou uma necessidade para ela, e deu condições dela amar e cuidar daquelas crianças. É isso que Ele faz comigo e com você, aqui ou em qualquer lugar do mundo, se você abrir os olhos para isso. Ele quer completar a obra no mundo, e Ele te chama e te capacita, mas qual a sua resposta para isso? Qual a sua resposta? Foi a Delci. Ela já não está mais entre nós, mas eu sei que eu vou encontrar ela quando for para a glória. Quando eu estive em Moçambique, eu vou encontrar ela novamente. Assim como eu vou encontrar várias pessoas que eu conheci pelo mundo nas viagens missionárias. E eu vou chegar no céu e vou abraçar e vou chorar. E a gente vai contar. E aí, depois que você voltou para o Brasil, como foi? Eu vou contar. E ela vai contar as histórias. E a gente vai juntos adorar a Deus. Amém? Deus nos chama para cumprir a missão dele no mundo. No mundo. Uma outra missionária, Ana Alzira, ela vai para Angola. Quando ela vai para Angola, um contexto também de guerra civil, ela era noiva na época, o noivo dela falou que não iria. E ela falou, olha, se ela fosse casada, ela não iria também. Né? O marido falou que não, ok. Mas como ela era noiva, falou, olha, entre continuar com você e servir a Deus, e ir para o lugar que Ele me chamou, eu vou servir a Deus. Ela vai para Angola, ela chega no contexto de guerra, ela era enfermeira, começa a trabalhar ali com os povos, e não consegue falar muito do Evangelho, mas ela fica ali alguns anos, até chegar uma época que a guerra começa a chegar mais perto da cidade onde ela estava. E aí a ONU e a missão que ela participava falou, você tem que ir embora, porque está chegando muito perto agora, e você corre risco de vida. Ela sabia que se ela falasse que não, eles iam dar algum jeito de levar ela junto. E ela fingiu que ia embora, arrumou as malas, foi para o aeroporto. Mas quando eles estão passando para ir, né, para o embarque, ela volta e fala, não vou.
Você é doido? Não, não vou. Deus me chamou para falar do Evangelho aqui, e eu vou ficar aqui. E se eu tiver que morrer aqui por do Evangelho, eu vou. E ela volta para lá. E quando ela volta, as pessoas que moravam ali, que não conheciam a Cristo, falou: por que você voltou? Nós não temos como sair, mas você tinha. E aí ela fala do porquê dela ter ficado, do amor de Deus, e o amor que Deus colocou no coração dela por aquelas pessoas. Ela fica ali até a guerra cada vez mais próxima, e o barulho das bombas, ela perde parte da audição, correndo risco de vida, mas ela não morre. Sabe o que acontece depois? Muitas pessoas, centenas de pessoas que moravam ali, entregam a vida a Cristo. Sabe por quê? Porque viram ela viver na prática o Evangelho que ela pregava. Ela podia ir embora, mas ela ficou. Ela falou que ela nos amava, ela demonstrou isso com a vida dela. E muitas pessoas colocaram o nome dos filhos, depois quando nasceram das filhas, de Ana Alzira, em homenagem a ela. E ela é conhecida como a missionária que escolheu, a enfermeira que escolheu ficar. Isso é Evangelho. É você decidir sofrer junto, você ver a dor das pessoas e falar: Senhor, aonde o Senhor me chamar, eu estou pronto para levar o teu Evangelho. Você pode fazer isso aqui ou em outro lugar. Mesmo com as pessoas que estão em outros países, estando aqui, você pode servir a elas. Esse ano eu tive uma oportunidade. Eu recebi um grupo de bolivianos na igreja, alguns de vocês conheceram eles. Uma oportunidade de aprender com eles e de ensinar algo com eles, que eles vão estar voltando para a Bolívia e usando isso. Então aqui no Brasil, eu pude contribuir para a obra que está acontecendo lá, assim como eles contribuíram para a obra que está acontecendo aqui nos dias que eles serviram aqui. Eu conheci um grupo de filipinos pela igreja, não são cristãos. É outra oportunidade que eu tive também de me aproximar para falar do Evangelho. Então tem pessoas de diversas culturas perto de você, que você pode falar do Evangelho, ou outros que já conhecem, que você pode ajudar para que ela cresça e pareça mais com Cristo, e que ela leve o Evangelho para onde ela está. Você pode orar por pessoas que estão em outro país, você pode contribuir, você pode ir. O que você não pode deixar de fazer é deixar de participar da missão que Deus tem no mundo. Amém? Amém. Acreditar no Evangelho é ir. Eu mostro que eu acredito quando eu escolho ir. E eu falei no começo da pregação, irmãos, que é no poder do Espírito Santo, não é? Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Raul Nogueira, ele ficou muito tempo, não, ficou um tempo na China, desculpa, não foi tanto tempo assim, mas ele serviu na China. E depois ele teve um problema de saúde, teve que voltar. Ele prepara pessoas agora para ir para o Oriente. A irmã Camice falou da liberdade que a gente tem aqui. Olha, para pessoas que estão em outros países do Oriente, que tem perseguição, eles não conseguem nem imaginar a nossa realidade de servir o Evangelho sem perseguição. Se você fala que no Brasil é assim, sério? Mas na Bíblia está escrito que tereis aflição. Porque só de aceitar Cristo, eles correm risco de vida, eles são presos. Você não tem noção disso. E esse pastor, meu amigo, tem a oportunidade de servir lá e de preparar pessoas que vão para lá. Ele faz viagens missionárias também. Quando eu fui para o México, eu fui na equipe dele. Ele faz viagens pela América do Sul também. Ele prega o Evangelho, é o evangelista nato. Sabe aquela pessoa que chega... Eu tenho uma facilidade com crianças. Às vezes chega a algum lugar e quando eu vejo, estou cercado de crianças, né? Ele é assim, mas com todas as pessoas na questão do evangelismo. Ele chega num lugar, Sirene, ele sentou ali, parece que Deus já manda alguém do lado dele. Todo dia, sempre assim. Ele foi na minha igreja pregar, apareceu um jovem do nada lá com um problema de dependência química e que conhecia um outro pastor amigo dele e que era do lugar onde esse pastor era. Daqui a pouco eu já estava entrando em contato com o pastor e tal, evangelizou o rapaz, falei: do nada esse rapaz apareceu aqui. Parece que ele atrai as pessoas assim, e ele tem uma facilidade de pregar o Evangelho. Mas só que eu ouvi uma história, e tem várias histórias que eu aprendi, que eu vi na prática dele evangelizar, de cumprir o chamado de Cristo. Mas a sogra dele, por mais que ele tenha falado do Evangelho, ela não tinha aceitado a Cristo. Ele falava do Evangelho e ela tinha aceitado.
Porque as pessoas que ele falava e que aceitava não eram no poder dele, é o Espírito Santo que convencia. Por mais que ele tivesse uma facilidade, um dom dado por Deus, é o Espírito Santo. E a sogra dele não aceita Cristo. Mas anos depois, ele chega no hospital para visitá-la e ela tinha se convertido. E aí ele fica feliz, espantado, ele fala, mas quem foi? O que aconteceu? Ela falou, eu não conheço, mas eu estava aqui internado e veio uma moça da capelania do hospital, veio tocando violão e tudo, e ela falou do Evangelho e eu aceitei a Cristo. Aí fui no hospital perguntar quem era essa moça. E uma semana depois, quando ele está no hospital, falaram, olha, você já perguntado, a moça da capelania está aí hoje. E aí ele foi lá para conhecer, para agradecer. E aí quando ele vai conhecer essa moça, sabe quem era essa moça? Era uma moça que 20 anos atrás, ele tinha evangelizado a família dela, a família aceitou a Cristo, essa criança cresceu no Evangelho, começou a levar também o Evangelho e ela foi o instrumento para pregar para a sogra dele. Ele tinha pregado várias vezes, mas não é ele que convence ninguém, é o Espírito Santo da maneira que ele quer. E olha só, essa criança foi usada como instrumento, você não tem ideia. Ah, mas o que eu faço é pouco. Você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Os resultados não dependem de você. Ah, mas parece que... Não se preocupa com isso. Quando chegar no céu, você vai ter muita surpresa disso. De pessoas que você nem imaginava. E não é mérito meu, e não é mérito seu. Não depende da nossa capacidade. É Deus, é o Espírito Santo. Amém? Aonde quer que Ele te chamar, seja aqui ou em outro lugar, a missão de Deus acontece no mundo. A gente fala do versículo do id, e talvez uma tradução mais correta não seja nem o id, não tem problema de você utilizar, mas talvez seja o indo. E aí os especialistas no grego, que eu não sou, falam sobre isso, que talvez uma tradução mais correta seja o indo, e faz muito sentido, porque indo a gente leva o Evangelho. Não é só quando eu chego em algum lugar. Entende? Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, e a gente vê ali que o sacerdote e que o levita, eles passaram direto, porque eles entenderam, não. Eu fui, de repente, até o templo e lá eu adorei a Deus, eu cumpri com a minha obrigação religiosa. Agora eu estou voltando para casa. Então, quando eu vou lá, é a minha obrigação. Tem que pensar isso. Quando eu chegar no evangelismo, esse é o dia de falar de Jesus. Não, qual é a frase aqui do grupo de evangelismo? Evangelismo é um estilo de vida. Não é só quando você chega em algum lugar, não é ide apenas. Ide, sim, eu acabei de falar que acreditar no evangelho é ir. Mas não é só quando eu chego lá, é indo, é no caminho, é todos os dias, é na minha casa, com aquelas pessoas que Deus colocou, é no meu trabalho, é em todos os momentos, é indo. Talvez naquela parábola, se eles tivessem entendido isso, eles iam ver que no caminho que eles estavam fazendo de Jerusalém para Jericó, eles continuavam dentro da missão, e a missão deles era cuidar daquela pessoa que estava ali machucada. Porque é em todo tempo. Deus me chama e chama você para cumprir o Evangelho em todo tempo, indo. Não é só no domingo, não é só aqui na igreja, no domingo é o momento de adorar a Deus. Não, você adora a Deus em todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares que Deus te chamou para isso. Seja aqui, seja na África, seja na Ásia, em qualquer lugar, Deus te chama para cumprir a missão que Ele mesmo separou para ela. Amém? Eu gostaria de terminar, eu já passei do tempo que foi falado, me perdoem, mas é isso. Nós recebemos, igreja, poder do Espírito Santo para algo específico. Não é só para cantar, e eu posso cantar. Os irmãos que cantam, isso é parte da missão, porque cantando estou adorando a Deus e posso falar de Cristo também. Mas eu estou dizendo que se eu só cantar sem falar de Cristo ou sem adorar a Deus, adianta alguma coisa? Se eu fizer uma peça teatral, mas essa peça não cumpre o propósito de revelar a Cristo ou de revelar a missão, adianta de alguma coisa? É isso que eu estou dizendo. Todos nós somos chamados para algo específico, falar de Cristo, levar pessoas a aparecerem com Cristo, amém? Sermos testemunhas de Cristo,
tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ouça a voz do Senhor. Para onde Ele está te chamando para servir? Aonde? Aqui no Brasil nós temos povos também que não foram alcançados pelo Evangelho muito pouco. Nós temos ciganos, nós temos ribeirinhos, nós temos surdos, uma população que muito pouco alcançada pelo Evangelho. Então, qual que é o público que Deus quer te chamar? Eu não sei, mas é quando você começa a ouvir e sair que você vai entender isso. Quais são os públicos aqui que não ouviu? Ou Deus quer que você vá para outro país e para fazer o quê? Para evangelizar diretamente ou para traduzir o Evangelho? Eu não sei, mas eu sei que Deus está chamando para a missão dele. E essa missão não acontece apenas aqui, ela acontece em todo o mundo. De todo o planeta Terra, talvez ele escolheu para cuidar de uma parte específica aqui do Jardim Neme, Jardim Elizabeth, Jardim Elber, de São Paulo. Talvez ele te chamou para outro estado, talvez ele te chamou para trabalhar com outro público, mas ele chamou a todos vocês, a mim e a vocês, para fazer parte da missão dele no mundo. Que Deus possa nos despertar para isso, que Deus possa abrir os nossos ouvidos para isso. Não depende de nós, não depende de nós, é no poder do Espírito Santo que nós temos o privilégio de poder servir para completar a obra para a qual Ele nos chamou. Amém? Ótima pregação, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a Feliz que esteve à frente desse movimento todo, dessa abertura de missões mundiais. Todos os irmãos aí cooperaram para que essa peça hoje fosse utilizada como abertura de missões mundiais. A nossa roteirista, a irmã Cristiana, ficou muito bom. Deus abençoe a criatividade dos irmãos. Quero agradecer também mais uma vez o pastor Cadu. O pastor Cadu eu já conheço algumas vezes, já veio aqui na igreja, né? E a gente acaba formando aí uma amizade muito legal. Interessante quando ele falou na sua mensagem sobre o indo. Eu não havia pensado nisso, e é verdade mesmo, né? Porque o indo é dentro de casa para o mundo. A partir do momento que você começa a caminhar no Evangelho, você começa a falar do Evangelho para as pessoas, né? E cada qual no seu chamado. Não adianta eu querer sair daqui para ir para outro país, sendo que Deus não me colocou ali. Não vai dar certo. Então Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Eu não me esqueço, só para encerrar, quando em missões, os irmãos ficaram sabendo, aí foi anunciado nas igrejas, né, a conhecida bruxa, né, da Cracolândia. Não ficou sabendo disso? Não. Missões, né, os amarelinhos fazendo missões ali na Cracolândia, e uma missionária foi ali, abraçou um daqueles ali, e era exatamente ela, a irmã Silvia. Hoje é missionária, saiu daquela vida, tem uma transformação completa, somente pelo um abraço. Irmãos, eu confesso, se fosse eu, acho que eu não abraçaria. Mas o chamado daquela irmã, daquela missionária, foi para abraçar. Foi para abraçar. E pelo um abraço. Ali, depois do testemunho da Silvia, dizendo que ela sentiu Cristo abraçando ela. Missões é isso. Cada qual tem o seu chamado. Às vezes não precisa ficar desesperado, mas será que Deus me chamou? Será que Deus ele chama? No tempo certo, no momento certo. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Agradeço mais uma vez a disposição dos irmãos, a excelente apresentação e abertura de missões mundiais. Que Deus abençoe. A partir da semana que vem, nós teremos aí os cofrinhos, né, para a contribuição de missões.
Eu vou dar a honra do pastor Cadu fazer a oração final para todos nós, agradecendo a Deus por este momento tão especial na nossa vida. Oremos com o pastor Cadu. Oremos, irmãos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso que podemos estar aqui refletindo na Tua palavra, Pai, de poder refletir também no Teu chamado, de entender que o Senhor nos chama para participar da Tua missão. Deus, o meu desejo, o nosso desejo é que cada um que está aqui nessa noite possa entender isso. Obrigado, Pai, pelos irmãos aqui que já entenderam, que têm dedicado a sua vida para levar a Tua palavra, pelo grupo de evangelismo, pelo grupo que trabalha com as crianças aqui também, pelo pastor Fábio, cada um no seu chamado, cumprindo a sua parte na missão. Obrigado, Deus. Deus, incomode os nossos corações, para que a gente possa entender que todos nós devemos levar o Teu Evangelho, indo, orando e contribuindo. Pai, que o Senhor possa nos incomodar com isso, que a gente possa voltar para os nossos lares, pensando no que a gente ouviu, e que a gente não possa ficar acomodado, Pai, que nós venhamos a ser incomodados realmente, Pai, não conformados, e levados a uma vida diferente, a um estilo de vida diferente, Pai. Abençoa, Deus, a cada um dos irmãos que esteve aqui nessa noite. Eu te louvo por cada um deles, que durante a semana eles continuem ouvindo a Tua voz e Te adorando, Pai, porque não é apenas aos domingos, mas todos os dias o Senhor nos chama para Te servir. Abre os nossos ouvidos para entender o Teu chamado. Abre os nossos ouvidos para entender aonde o Senhor quer que nós vamos, Pai. Que nós possamos, Pai, decidir sofrer junto com tantas pessoas, para que o Seu nome possa ser revelado, para que o Seu nome possa ser glorificado. E um dia nós vamos estar juntos, Pai, no céu, agradecendo por isso, pela Tua graça que nos alcançou, e vendo outras pessoas que igualmente foram alcançadas através de uma palavra, através de um abraço, Pai. Nós Te louvamos por tudo isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.